Salve, fiel torcida. Boa tarde a todos. É que dá pra falar boa tarde, né? Depois de um domingo catastrófico, o Timão perde por 3-0 do São Paulo. Falhas bizonhas, inaceitáveis. Jogadores se destacando de forma negativa. O sistema defensivo do Corinthians passou vergonha ontem. Parabéns aí ao senhor Mateuzinho, o senhor Bidu, o senhor Kaká. E o último gol tem que colocar o André Ramalho também, que pelo amor de Deus, né? E olha que o André Ramalho joga bola, hein? Mas esses três, em especial, tirando o André, sempre questionados, ontem demonstraram uma vulnerabilidade enorme. Por mais que tenha evoluído, não dá para ser titular do Corinthians, né? Bidu e Mateuzinho, por exemplo, meu Deus. Kaká não vou nem comentar. Aquele passe do Bidu, que não foi um passe, foi um chute que o Garrido tentou ainda dominar, mostrou ali que, pelo amor, né? E olha que o Bidu vinha evoluindo, hein? Mas fazer o quê? O Corinthians perde o jogo, perde a invencibilidade. Claro que os caras vão encher o saco, vão tirar sarro, mas tem que comer muito feijão, né? Pra superar o Corinthians em clássicos. Mas tão feliz, a gente entende. Bom, enquanto em campo ainda somos os líderes absolutos do campeonato, apesar da derrota, nós somos segundo agora, né? Na tabela de classificação, primeiro é o Mirassol. Tem os mesmos 9 pontos que o Corinthians, só que tem mais saldo de gols. Enquanto isso, fora de campo, a batalha parece uma batalha campal. Não tem fim. Com acusações sérias, muito sérias, de ambos os lados. E a gente vai rever alguns pontos dessas acusações. E à noite nós vamos fazer uma live especial destrinchando tudo isso. Estamos tentando alguns convidados para a gente, pelo menos, ter a expectativa, a esperança de que um dia isso pode acabar. Expectativa, esperança. Será que vai acabar? Já é uma outra história. Mas antes, você está com problema no nome? Precisa regularizar? O Thales tem a solução. Coloque esse telefone aí na sua agenda, do seu WhatsApp, e você já tem a solução do seu problema. 11 98299 7829. É só falar com o amigo Thales, que tem um recadinho para você. Você que está negativado, seu nome está no Serasa, no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito, você não tem dinheiro para pagar sua dívida. Qual a alternativa hoje para você voltar a ter o seu nome limpo? Eu apresento a você o nosso trabalho de reabilitação de crédito. Nós vamos entrar com um processo para retirada dos apontamentos dos órgãos de proteção ao crédito. Você volta a ter o seu nome limpo e o seu score é restaurado. Aqui, toda a estrutura está pronta para poder te atender, para poder resolver a sua situação. Você precisa de uma empresa de credibilidade, você precisa de uma empresa que tem histórico, e nós temos isso para você, tá? Você que tem a necessidade de resolver a sua situação, chegou o momento, chegou a hora. É só chamar aí, curte, segue, compartilha com seus amigos que também estão com o nome negativado e precisam resolver a sua situação. É isso aí. Então, tá com problema, precisa resolver a situação, só chamar o Thales, falar que é amigo da gente, tá ok? Obrigadão, gente. É o seguinte, vamos por partes desse problema do Corinthians. Primeiro, vamos ouvir uma entrevista do Dr. Ricardo, acho que é Ricardo Rui, que é o advogado do Augusto Melo. Veja isso. É um processo que não é contra o Augusto somente, é contra o presidente Augusto e mais 6 pessoas, ok? Originariamente, são 7, portanto, os investigados na comissão de ética. É o presidente Augusto, é o Rubão, é o Armando Mendonça, é o Yunque Lee, é o Perino, enfim, são 7. O que faz a comissão de ética, né? E unanimemente, todos ali da comissão de ética, falam, olha, não dá para a gente avançar. Por que não dá para a gente avançar? Porque tem uma investigação na polícia sobre a Vaidbet e a relação com o Corinthians. Então vamos fazer o seguinte, a polícia tem muito mais competência do que a gente para investigar. Vamos aguardar a conclusão da investigação policial, depois a gente retoma o processo.
no entender nosso da defesa do presidente Augusto, foi um parecer adequado. Pois bem, a comissão de ética, ela produz esse parecer pela suspensão do processo e encaminha para o Tuma, encaminha para o Conselho Deliberativo. O que faz o presidente Tuma? E aí começa o grande problema e a nossa divergência respeitosamente com ele. Ele desmembra o processo, ele divide o processo, fala, olha, o processo vai seguir só contra o Augusto. E os outros 6? Os outros 6 vão responder a um processo distinto, desmembrado. E o processo do Augusto vai seguir. Apesar do parecer da Comissão de Ética, vai seguir para onde? Vai seguir para julgamento no Conselho Deliberativo. Aí nós ficamos, obviamente, que surpresos com essa decisão dele, e é por essa razão que nós entramos no Judiciário. Nós entramos no Judiciário para que a reunião em dezembro não acontecesse. Por quê? Porque houve esse atropelo, né? O presidente Tuma acelerou e, na nossa visão, respeitosamente, ele acelerou indevidamente o processo. Não houve defesa do presidente Augusto e, portanto, ele pode, segunda-feira agora, com a reconvocação, ser julgado num processo que não tem prova. Bom, isso aí foi antes do dia 20, antes da segunda-feira passada. Bom, aí, gente, o que aconteceu? No dia 21 ou 22, eu não me recordo agora, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, deu essa declaração à Rádio Bandeirantes. Um problema grave que está sendo investigado, que é a milícia digital, que planta desinformação, que divulga fake news. E a gente tem uma questão com relação à torcida, que assim, a torcida também não está sendo muito esclarecida. E tem algumas alas da torcida que estão sendo beneficiadas pelo clube. Isso é muito ruim. A torcida não está agindo com certa independência como ela sempre fez. Mas em que sentido, benefícios? Quais? Benefícios com ingressos, financeiros, subsídio. O Corinthians comprou a torcida, é isso? Uma parte. Sempre, se você beneficia de alguma forma, é sempre financeiro, é claro. Certo. É claro que é sempre financeiro. Se você dá ingresso, se você dá espaço, se você dá autonomia em algumas coisas, é sempre financeiro. O que é, no fundo, o objetivo é financeiro, é evidente que é isso. Então, o Corinthians financiou organizado. Então, assim, vamos lá. São pessoas, parte. Não estou generalizando, porque eu não gosto, odeio generalização. Porque eu também, às vezes, sou vítima de generalização. Então, assim, nós precisamos muito esclarecer a opinião pública das coisas. A gente ser criticado faz parte, está tudo bem. Até porque, assim, a gente sai na chuva, sai para se molhar. A minha função é ruim, é chata, sofre crítica, porque eu não tenho popularidade, porque eu estou presidindo um órgão que está dividido, tudo bem, mas eu tenho que prezar pela instituição Corinthians, pelo respeito ao estatuto, o que eu sempre critiquei anos atrás, nas gestões passadas. Então tá aí. Essa foi Depois disso, o Augusto deu essa declaração no dia que foi suspensa a reunião, que vai ser remarcada agora nos próximos dias. Na saída da reunião, esse cidadão aqui foi chamado por pessoas do Corinthians de vagabundo, ratazana, entre outras coisas. Esse já se vergonha na cara do trabalho do Corinthians. Esse foi o clima da votação. Vocês podem ver, não foi um clima muito amigável. E Augusto deu essa declaração. Ele, Romeu Tuma, é um ditador. Esse cara não tem condições de presidir o conselho. Não deixaram a gente se defender. Olha só. A política do Corinthians é suja. O clube está nessa situação por causa deles. Augusto Melo. Essa foi a declaração do Augusto. Como vocês podem ver, as declarações são todas elas pesadas, né? Todas elas têm aí um clima nada amigável, e sim muito hostil. Tá ok? Então, vamos ter que aguardar. Depois disso, nesse final de semana, no domingo passado, o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, esteve no programa do Benjamin Bach na CNN. E ele falou que vai convocar a torcida para explicar que não foi nada disso que ele quis dizer,
né, que vai explicar o processo de impeachment para a torcida, que ele quer conversar com os presidentes das organizadas, né? E aí ele disse sobre crime organizado dentro do clube, fez várias acusações seríssimas. O Mano o questionou muito, né? Inclusive sobre o passado recente do Corinthians, pode falar de Taus, entre outras coisas. Né? E aí, realmente, se vê que o presidente do Conselho não gostou de ser criticado ou questionado. Mas é uma outra história. Ontem, na saída da partida entre Corinthians e São Paulo, que São Paulo ganhou da gente, infelizmente, o Augusto Melo deu outra declaração, e essa foi realmente bombástica, e a declaração que eu acho que deve estar mais sendo falada aí no momento, porque foi uma declaração, cara, sinceramente, muito grave, e a gente tem que realmente ter uma média, uma noção do que é isso. Porque realmente foi bem pesado. Tá aí na tela já? Legal. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. O que eles estão fazendo é exatamente isso, é me dar um golpe para botar o candidato deles na minha cadeira. Vocês vão saber até o final da semana, vocês vão saber. Mas antecipa pra gente, Augusto. Tem um candidato deles, que eles estão trabalhando no clube, todos sabem, pergunta do clube. Ele está trabalhando para isso, cara. Mas a torcida não pode saber também quem é? Você vai saber. Você confia nos seus vices? Você confia nos seus vices? Eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, cara. Só uma coisa eu sei. Esses caras nunca teve nada e nunca foram nada por eles. Quem elegeu ele, quem botou eles de protagonista fui eu. E eles estão traindo a minha confiança. Tudo que eu fiz por eles mostra alguma coisa de errado, cara. Se tivesse alguma coisa de errado, eu era o primeiro a entregar o cargo e ir embora, cara. Tudo que eu tô fazendo aqui é por bem do Corinthians. Então daí. Essa foi a frase do Augusto. Bom, vamos lá. Deu um puff, né? Sumiu tudo aqui. Gente, o que mais pesa nisso tudo é quando o Augusto fala que ele está trabalhando pelo candidato deles. Então, o Augusto dá a entender que existe um candidato já, caso ele seja impeachmentado, para ganhar a eleição indireta que será elegida, feita, né, pelos conselheiros. Pergunta-se dos vices, ele fala que não põe a mão no fogo por ninguém, e aí fica um clima pesado. Então, assim, ele falou que essa semana nós vamos saber de muita coisa, que eles vão trazer a público. O Romeu Tuma Júnior falou que por que o Augusto não apresenta o relatório da Ernest Young, que já foi pedido a ele, e enfim. Então, na verdade, os dois lados fazem acusações muito sérias, mas muito sérias. E a pergunta que não quer se calar: e aí, gente? Né? Porque quem sofre com isso é o Corinthians. Né? O Augusto falou que vai anunciar um novo patrocinador essa semana, que os valores são altíssimos. E aí a gente tem que saber agora aonde está, né? Até onde vai isso. O certo, o correto era a torcida votar, não pode. A torcida quer a verdade. Enquanto não se mostrar nada diferente, a torcida vai estar junto com o Augusto. Se amanhã algo diferente vier à tona, concreto, como uma dívida, como alguma coisa desse sentido, aí sim, né, as coisas vão mudar em relação ao Augusto. Caso não, a torcida vai continuar com o mesmo critério. Então, gente, eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Deixa aqui no comentário. E hoje à noite nós vamos fazer uma live especial sobre esse assunto. E nós vamos tentar esmiuçar, né, em detalhar para vocês como tudo está acontecendo. Isso é prejudicar o Corinthians ao cubo. É muito prejudicial. E à noite a gente volta com mais informações. Tamo junto e vai Corinthians.